Fala galera, professor Cássio na área, trazendo para você uma super novidade. Eu vou começar aqui agora o meu curso de matemática para o ensino médio, o meu curso de matemática intermediária, é isso mesmo. Você que já me acompanha no meu curso de matemática básica, agora você que já tem um conhecimento mais avançado de matemática, vai começar a pegar aqui as minhas videoaulas que vão falar especificamente de assuntos que estão lá no ensino médio, é isso mesmo. Vem comigo ao quadro então. As nossas aulas serão chamadas EM e o número da aula. Por quê? EM de matemática intermediária do ensino médio, beleza? E hoje nós vamos começar a falar do assunto de médias. É isso mesmo, esse assunto está no primeiro ano do ensino médio, mas ele se arrasta por todo ensino médio aí, para quem está estudando, sabe e está familiarizado com esse assunto. E vou mostrar para vocês as médias que mais aparecem no ensino médio, claro, né? Existem outros tipos de médias, que são as médias aritmética simples e ponderada, média geométrica e média harmônica. São as três que eu vou apresentar para você nessa aula, por isso fique ligado, já inscreve nesse canal, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e coloque assim embaixo o curso que você quer fazer esse ano, que eu, professor Cássio, com certeza vou trabalhar e me empenhar ao máximo para te ajudar. Posso contar com você? Vem comigo, vamos lá. A minha técnica que funciona é o seguinte: enquanto eu falar alguns pontos que eu falar com você, escreva. Você para o vídeo e escreve que você vai estar estudando junto comigo. Eu vou estar aí do seu ladinho, te ajudando a anotar aquilo que é mais importante e que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu aprendizado, beleza? É assim que o nosso curso de matemática do ensino médio vai funcionar. O primeiro assunto que você precisa saber é sobre média aritmética simples e ponderada. Eu coloquei que a fórmula da média aritmética simples e a fórmula da média aritmética ponderada. Eu quero destacar com vocês aqui alguns tópicos bastante interessantes. O aluno poderia perguntar para mim assim: professor, qual a diferença básica entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada? Primeiro eu gostaria de falar que o símbolo é o mesmo, olha só, esse X com esse tracinho aqui em cima, tá bom? Beleza, então o que a média aritmética simples traz a diferença da média aritmética ponderada? Podemos perceber que aqui na média aritmética simples eu tenho o quê? O somatório de x1 mais x2 mais reticências xn. O que significa isso, professor Cássio? Significa que os dados que eles vão dar para vocês no exercício, que eles estão procurando a média, vai ser o primeiro dado eu vou chamar de x1, o segundo dado eu vou chamar de x2. E assim por diante. Por que eu usei xn? Porque eu não sei a quantidade de dados que vai dar para você num exercício. Pode ser 3 dados, então eu vou ter somente x1, x2 e x3. Pode ser 100 dados, x1 mais x2 mais x3 mais x, até chegar no 100. Sim, nós vamos ver situações aí para ajudar a abreviar esse raciocínio, tá? Por que dividido por n, professor Cássio? Porque n é o número de dados que ele está ofertando para você no exercício, tá bom? Essa é a média aritmética simples. E a média aritmética ponderada? Quando que o aluno vai utilizar ela? Ele vai utilizar ela no mesmo exercício da média aritmética simples. Sabia disso? Pois é, essas duas médias são iguais. Só que eu costumo falar com os alunos que essa média aritmética aqui, a ponderada, ela é mais inteligente do que a média aritmética simples. Sim, por quê? Olha só, imagina que numa cidade você tenha uma indústria e nessa indústria tenha 1000 funcionários e que cada um vai receber um salário diferente. Imagina que você queira calcular a média salarial desses 1000 funcionários. Com certeza, no meio desses 1000 funcionários, existirão grupos de funcionários com o mesmo salário. Então, por exemplo, se eu pegar lá, quem ganha R$ 999, um exemplo, pode ser que apareça 572 funcionários. Você não vai ficar fazendo pela média aritmética simples, em que você teria que pegar 990 mais 990 mais 990 mais 990 até inteirar, por exemplo, o número de funcionários. Por exemplo, 572 funcionários, né? Você não vai fazer isso depois dos 572. Para chegar a 1000, qual outro grupo? Mais um grupo de
200 funcionários, por exemplo, ganham R$ 1.500. Você não vai fazer 1.500 mais 1.500 mais 1.500 mais 1.500. Você não vai fazer isso. Por isso que a média aritmética ponderada é mais inteligente do que a média aritmética simples. Porque você vai agrupar esses 572 funcionários, por exemplo, aqui eu chamei de A, né? E A, B e K eu chamei de pesos, tá? O que é o peso, professor? Peso é a quantidade de vezes que aquele valor, aquele dado vai se repetir na amostra. Como eu falei o caso aqui, se você tiver 1.000 funcionários e 572 funcionários receberem R$ 999, o dado, que aqui a gente chama de X1, é 999. Agora, quantas vezes esse 999 apareceu é o que a gente chama de peso. No caso aqui, eu escolhi agora, né, inventei aqui, que fosse 572 funcionários dos 1.000 que recebem R$ 999. Então, você vai colocar o R$ 999 aqui e no lugar do A, você vai colocar simplesmente os 572 multiplicando pelo 999. E assim por diante, até inteirar os 1.000 funcionários. Por que essa média é também bastante interessante, que você tem que prestar atenção aqui? Que aqui embaixo, né, diferente de dividir por N, você está dividindo pela soma de quem? Dos pesos, é isso mesmo. Eu não falei que tem do tipo A, né, que são 572 funcionários, eu não falei que o tipo B, 200 funcionários poderia ser, e assim por diante? Pois é aí que entraria o peso, entraria aqui na parte de baixo, somando até o último peso que você tiver, tá? Um exemplo seria a média aritmética ponderada, seria esse para você aplicar em relação à média aritmética simples. Vamos para a próxima média então, que é a média geométrica. Professor Cássio, onde eu vou usar a média geométrica? Primeiro eu vou explicar a fórmula. A fórmula da média geométrica, faltou um tracinho aqui, é esse mesmo símbolo de média, porém com G na frente. G de geométrica. E o que significa isso, professor Cássio? Significa que eu vou tirar a raiz de índice N. Por que eu chamei de índice N? Porque eu vou fazer aqui, você perceba que X1 está aparecendo de novo, ó, X2, tá vendo? São os dados que vão ser dados para você, tá? Você vai fazer então o produto desses dados aqui, desses N dados. Por isso que eu coloquei X1, que é o primeiro dado, vezes X2, que é o segundo dado, vezes reticências Xn, que é o último dado. Beleza? Então vamos pensar comigo uma coisa. Se ele der para você, por exemplo, x1 vezes x2, ou seja, dois dados apenas, esse n aqui vai valer 2. Então você vai estar tirando a raiz quadrada desses dois dados que eles vão te dar. Beleza? Se ele der para você x1 vezes x2 vezes x3, ou te der 3 dados, você vai fazer o produto desses 3 dados e vai colocar o n valendo 3. Tá, professor? E se ele me der 5 dados? Beleza, você vai fazer x1, que é o primeiro dado, vezes x2, vezes x3, vezes x4, vezes x5. E no caso aqui, o n vai ser uma raiz quinta, uma raiz de índice 5. Basicamente, é assim que você tira a média harmônica, tá bom? Agora você pode perguntar para mim, aonde empregar essa média harmônica, professor? É isso que nós vamos ver já já no exercício top que eu trouxe para vocês analisarem em quais exercícios vai encaixar em cada uma dessas situações aqui, beleza? Já vou adiantando mais ou menos para você sim, anote isso agora que eu vou falar. Média geométrica, toque do professor Cássio, serve geralmente para você encontrar as médias de valores que sofreram aumento ou redução sucessivo. Ou seja, que sofreram aumentos ou reduções como se fossem juros compostos ou descontos compostos. Ou seja, juros sobre juros ou descontos sobre descontos. Fica ligado nessa dica aí, tá bom? Beleza, vamos então agora para a última média, a média harmônica. Professor Cássio, essa média harmônica aí é uma das que menos aparece, né? Essas duas últimas aqui, mas você precisa estar ligado porque pode aparecer em qualquer prova, inclusive no Enem. Vem comigo então. O que é a média harmônica, professor Cássio? Símbolo X com um traço aqui em cima com um H na frente. De harmônica, tá vendo aqui? Beleza, olha a fórmula da média harmônica. Mais uma vez nós temos aparecendo aqui, nas três fórmulas sempre nós apresentaram para nós o quê? X1, que é o primeiro dado, X2, que é o segundo dado, reticências e Xn, que é o último dado que eles entregaram para vocês
no exercício, tá bom? E N, que é o número de dados que você tem numa situação problema. O aluno pode perguntar para mim, professor Cássio, onde eu vou ter uma situação que eu vou utilizar a média harmônica? Anote, a média harmônica, geralmente, ela é utilizada em situações em que tratamos com velocidade e tempo. Anote isso aí, tá? Agora, por que, professor Cássio? Porque a média harmônica, se você analisar, ela é o inverso, você pode perceber aqui, é o inverso do somatório da média aritmética. Simples, não é verdade? Por quê, professor Cássio? Perceba que essa situação aqui, ela nos faz lembrar da velocidade do tempo. Por que velocidade do tempo, professor? Porque a velocidade e o tempo são grandezas inversas. Ou seja, se você aumentar a velocidade para chegar a algum determinado local, o tempo para chegar nesse local vai diminuir. Então, são grandezas diferentes. Fatalmente, então, essa média harmônica vai ser utilizada nesses momentos e nessas questões, beleza? Então tá aí as 3 médias. Agora vamos para os exercícios que estão aparecendo agora para você aí na tela.